Este trabalho foi solicitado pelo professor Solo Natalício dos Santos, da disciplina de Antropologia da Educação, que tem como título Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural no Brasil, tendo como integrantes Alessandra Dourado, Daiane Gomes, Elmara Barberino, Gilvane Almeida e Kátia de Oliveira Alves. A partir de várias leituras e discussões dentro do grupo, tiramos algumas reflexões acerca desse texto, Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural no Brasil, de Luiz Fernandes de Oliveira, Vera Maria Ferrão Gandal. Então, esse texto, muito interessante por sinal, recomendo para todos os colegas a debruçar nesse texto. E assim, o que mais me chamou a atenção foi a provocação que esse texto nos traz, né? Diante de discutir tais assuntos, tais reflexões, a gente possa entender certos conceitos que são decisivos nesse processo de compreensão. Então, assim, para iniciar essas reflexões, né, acerca da pedagogia decolonial, é preciso entender algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave que irão nortear toda a compreensão. Primeira é o que significa a decolonialidade, né? Quando a gente fala de decolonialidade, o que é que vem na cabeça da gente? O que é colonialismo? Então, a partir dessa leitura prévia que a gente tem acerca desses dois conceitos, é que a gente consegue perceber a relação entre eles, né? E faz chegar, de fato, ao significado da palavra, do conceito pedagogia decolonial. Então, para isso, precisamos pensar o que é modernidade, que automaticamente já vem na nossa cabeça. Quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa em quê? Em automóvel, em carro, em tecnologia, em países desenvolvidos, em Europa. Então, é automático quando a gente fala sobre modernidade. E, historicamente, a modernidade está totalmente ligada ao processo de colonização. Então, assim, no sentido histórico da palavra, colonizar, né, dominar um grupo de pessoas, né, que acham que são superiores a outros, tomam posse de uma colônia, né, eles eram metrópoles, dominam uma colônia e faz com que aquele povo que existe dentro daquela colônia seja dominada, seja colocada em pauta, em processo de desvalorização. Então, esse colonizador, o que é que ele faz? Ele faz com que essas pessoas, outras pessoas, sejam subalternas ao que eles querem, ao que eles desejam. Então, eles já chegam mudando a cultura, mudando a religião, mudando a língua, né? O que é bom, o que é perfeito, vem deles, vem do colonizador. Então, tudo isso está relacionado ao próprio ser, ao sentir, né? Ao querer. Então, como foi essa relação de dominação, né? Essa relação de poder entre o colonizador e o colonizado? Que não nascemos colonizados, né? Nós fomos colocados nesse lugar de subalternos pela dominação econômica, política, social, e que ao mesmo tempo ele vem entrando na mente dessas pessoas, que esse é o maior entrave. E a necessidade de uma pedagogia decolonial é justamente o poder que isso impactou na vida das pessoas. Então, o colonialismo, de certa forma, ele acabou, né, teoricamente, mas na vida como ela é, a gente continua percebendo a força desse processo nas nossas vidas, né? A gente continua valorizando aquilo que está lá na Europa, que está nos Estados Unidos. Lá é que é bom, lá é que representa o poder. Então, é nesse contexto que a gente se torna cada vez mais subalternos. E a gente tenta buscar essas feridas, recuperar essas feridas, essas cicatrizes, tentando nos valorizar, tentando nos reconhecer o nosso potencial, a nossa cultura. Só que para isso acontecer, é preciso uma mudança de paradigmas. É preciso uma mudança não só de estrutura
concreta, material, mas de estrutura até que ponto pode ser considerado até psicológico, né? De uma cultura onde a própria pedagogia, instrumentos formais, acadêmicos, a própria educação básica e até as universidades possam reconstruir, né? Trazer um novo significado a essa essência das pessoas, valorizando o nosso conhecimento, os nossos saberes, a nossa cultura indígena e africana. Então, trazer os saberes de volta para o centro, né? Não colocar agora, não continuar colocando e monopolizando o saber do europeu, o saber do branco, do colonizador, mas trazer os nossos saberes, os saberes das resistências, os saberes das culturas indígenas, africanas, dos nossos descendentes, trazerem para a pauta, né? E para que isso aconteça é preciso haver mudanças radicais, que seja nas práticas pedagógicas, né? Porque eu acredito que, e o texto fala muito bem sobre isso, que a educação, ela consegue trazer essa mudança de paradigmas. Então, através do currículo, das mudanças de currículo, as práticas, trazer em pauta as práticas vivenciadas pelos quilombolas, pelos povos indígenas, grupos de resistências que ensinam, que lutam para que aquela cultura permaneça viva, né? Então, trazer isso para as bases, para que possamos pensar numa decolonialidade, ou seja, para que a gente possa aprender a emancipar para além do que nós fomos educados e do que nós fomos explorados. Então, é a partir desse paradigma que a gente consegue, de fato, ver uma pedagogia emancipadora. Em busca de uma educação intercultural, que é uma abordagem que busca promover o respeito, o entendimento e a convivência entre diferentes culturas. Ela envolve a troca e o aprendizado mútuo, reconhecendo e valorizando as diversidades, né, presentes em uma sociedade. Então, o objetivo principal da educação intercultural é criar um ambiente no qual as diferenças culturais sejam respeitadas, sejam celebradas, promovendo a integração, a inclusão e o combate de preconceitos e discriminação. E é com esse sentimento que o nosso grupo conclui que o maior desafio é superar as resistências às mudanças no sistema educacional e garantir que a pedagogia decolonial, antirracista e intercultural seja implementada de forma efetiva